Opa, fala aí, passando aqui no início do vídeo pra falar se o áudio fica muito ruim é por causa do microfone. Então eu peço desculpa por causa do microfone, mas fica o vídeo aí, vamos ver se tu vai gostar. Falou! Opa, fala aí meus caros telespectadores, hoje eu vou falar sobre os remakes de Hollow Knight. E primeiramente eu quero pedir desculpas pelo último vídeo que eu tive, até porque digamos que ele não saiu. Eu demorei um tempão pra postar vídeo e eu acabei não postando nada. Por isso que eu vou fazer dois vídeos separados, porque quando eu fui fazer a gameplay dos remakes de Hollow Knight eu não esperava que um deles ia dar um vídeo de 15 minutos no bruto seco. Então eu vou acabar tendo dois vídeos e eu vou falar disso praticamente separadamente, tendo em vista que eu vou falar o de Game Boy Color, a versão de Pico 8 e a outra versão de Game Boy Color, que é a de Silk Song. Só que essa aí eu vou deixar mais separado porque ele merece um destaquezinho a mais. Então vou dividir em tópicos, que vai ser mais fácil, dividindo da seguinte forma: jogabilidade, os gráficos. E para finalizar a história eu não vou falar aqui porque é Hollow Knight. Se tu quiser tá achando um vídeo detalhado falando sobre esse jogo, então só pra tu saber, não vou falar da história aqui. Porém, gráfico e o mapa. Só que eu tenho muitas coisas a reclamar do Game Boy Color porque ele é um jogo bom. Ele só tem um problema muito grande, que acaba sendo o ponto de vista de ele ser muito curto. Ele não tem muita coisa a falar, ele acaba sendo um jogo muito seco e acaba tendo não muito conteúdo para se falar. Ele poderia pelo menos chegar até a entrada do reino, chegar e tu poder derrotar o primeiro chefão, mas não tem, é só uma partezinha minúscula do jogo onde tu derrota alguns inimigos, que é bem na entradinha do reino, e acaba o jogo ali. Então acaba ficando sem muita coisa para falar desse jogo. Então eu vou ser bem breve e curto nesse jogo. Até porque as únicas coisas que tem nele são aquela cor azul, onde é que já tem no início do jogo. Aliás, tem que dar uma ênfase nesse negócio. Eu fui muito ruim para pegar aquele bagulho de vida azul. A segunda coisa pra pegar é um amuleto, que não tem amuleto, na verdade, só tem a caixinha lá, pra tu poder pegar o amuleto Fúria dos Caídos. E acaba tendo alguns inimigozinhos que tu nem chega a reconhecer direito, mas ele tá lá. Agora, questão de jogabilidade. Ele acaba tendo uma jogabilidade muito boa comparada ao Silk Song, porque eu vou ter que falar disso, tem um problema muito grande no Silk Song, que a versão de a primeiro jogo, Hollow Knight normal, o Demake, ele acaba tendo uma jogabilidade muito boa. Se jogar, é gostosinho na hora de jogar até, certo ponto de Game Boy Color, porque a versão de Pico 8 é incrível, mas eu vou falar depois. Então, vou falar depois. Tem um pouquinho da história que acaba falando sobre como aconteceu, o que aconteceu com o Hollow Knight e tal, dando um pouquinho, todo o contextinho da história e depois vai direto pra gameplay. Então é bem cortesão seco, então começa onde é que tu sempre começou, caindo no reino e indo lá explorar. Inclusive, se tiver alguns barulhos de fundo, também me desculpa, porque eu acabo tendo que gravar. Não no lugar, eu tô conversando praticamente num lugar muito aberto, então não tem muito que eu possa fazer. Tipo, se dá um barulho de moto ou de passarinho que tá aprendendo de fundo, não se preocupe, é normal aqui. Então, continuando sobre o jogo, ele acaba sendo bem curtinho e só tem até aquela parte. Depois que ele bate ali em ponto, já era. Acabou o jogo e ele fecha voltando pra tela inicial. Não tendo muito mais o que falar, inclusive depois que eu fechei isso eu fiquei triste, eu queria um gostinho de quero mais. Ele só fecha lá, tem umas entradinhas pra conversar e olha lá, fechou ali, não tem mais gameplay, o jogo acaba exatamente ali. Ponto, só isso que eu tenho que falar. Depois eu vou falar sobre o de Pico 8, que eu vou entrar em assunto agora, quer dizer, daqui a pouco não, eu vou entrar em assunto agora. Vamos começar a falar sobre Pico 8. Bom. Falando de Pico 8, a tela do título começa com simplesmente Low Knight. Eu vejo no start, eu vejo se tem algo certo, e a gente começa acordando para ir numa longa e grande aventura. Eu espero abrir a porta, tomo a caminhadinha pra frente e vou lá e pego a espada. Nesse início eu vou dar uns contextinhos do que aconteceu. Pego o baú e deu pra ver que tem slots de amuleto pra pegar, mas eu vou comentar ali. Slotzinhos. Isso aí que a gente tá pegando são um negócio de cura pra poder pegar, que aumenta regeneração. Mentira, só deve ficar com o mesmo nível de regeneração mesmo. Bom, mas continuando sobre a regeneração, eu acabo subindo numa área para explorar. Nesse jogo de picoito aqui eu vou falar mais sobre a sua jogabilidade, que é um pouco mais lisa do que o outro jogo, porque ela é muito fluida e boa, e esse jogo considera mais um fanguinho do que um jogo normal, porque ele não tem tanta coisa para se comentar de questão de jogabilidade, porque a jogabilidade é muito boa, é incrível, é fluida e rápida. O que eu tenho mais a falar sobre os panteões e sobre os amuletos, que não tem tantas coisas fodas, incríveis de falar sobre esses amuletos, porque só dão umas vantagenzinhas meio passivas, praticamente. O que eu tenho mais a falar é sobre os panteões
o do Caminho Verde, que acaba entrando aqui, e tu luta com as criaturas de pedra, onde vão vir 4 criaturas para tu enfrentar primeiramente. Eu voltei elas com não muita dificuldade, acabei morrendo uma vez, mas não quis gravar essa partezinha. E aqui que a gente pega a asa do Monarca e consegue dar finalmente o Wall Jump, o que é uma arma muito útil na verdade. O segundo, a gente enfrentar alguns inimigos, um que tem uma voz de demolição e um inimigozinho normal que taca ácido. Eu derroto eles também com pouca facilidade, assim eu nem morri praticamente e acabo pegando finalmente o item mais importante, que seria o na parede, o famoso Wall Jump. E o último bateão, sendo o último que eu enfrentei, botando uma música para lutar para fechar com chave de ouro. Bom, esse eu dou uma suadinha pra enfrentar, mas consigo derrotar e acabo zerando esse jogo. Mas tirando isso, eu acabo zerando esse jogo. Ele é eu consigo dar uma boa recomendação, dando uma nota 8 de 10. Ele é um jogo muito bom, ele tem algumas coisas que dá pra falar bem, mas tem um único problema que é a música, que não tem música nesse jogo. Infelizmente a Odyssey não tem e eu acabo tendo que colocar a Odyssey original do jogo, tendo que, visto que até o de Game Boy Color também não tem música, o que é bem triste na verdade, podendo ter uma música, mas não tem. Mas a jogabilidade dele é 10, praticamente os gráficos são 10 também, são muito lindos, e fora o elemento mais importante que é o sistema de luta, que também é incrível. O Knight normal só que um pouco mais rápido, é dinâmico, curto, as partículas também são muito lindas quando se desmancha uma criatura, então acaba sendo perfeito. Super recomendo, não, recomendo demais e até a próxima. Vamos dar o fora daqui, Catherine. Este lugar me dá nojo.